Hoje nós vamos trabalhar com fatorial. Vamos conhecer como fatorial de um número, como é que se dá o fatorial, o que nós podemos fazer com esse elemento dentro da análise combinatória. O princípio fundamental da contagem foi o conteúdo que nós vimos na aula anterior. Nós vimos lá que você aplica o princípio fundamental da contagem quando você tem um experiente em que ele acontece em etapas de modo independente. Então, você faz a multiplicação dessas etapas usando o princípio fundamental da contagem. E hoje nós vamos trabalhar com o fatorial. Como é que a gente faz para reconhecer um fatorial? Conhecemos como fatorial de um número natural a multiplicação desse número por todos os seus antecessores maiores que zero. Utilizamos essa simbologia do fatorial para resolver problemas envolvendo a análise combinatória ligados, claro, ao princípio multiplicativo. Então, o fatorial de um número natural n é representado por n fatorial. Dessa maneira você faz a leitura, que nada mais é do que a multiplicação de n por todos os seus antecessores maiores que zero. Então, é a multiplicação em ordem decrescente de todos os números maiores que zero. Vamos aprender a fazer esse cálculo fatorial. Como é que se dá esse cálculo fatorial? O que nós podemos fazer com ele? Então, para encontrar a resposta do fatorial de um número, basta calcularmos o produto. Então, é a multiplicação. No primeiro exemplo aí, eu coloquei 2 fatorial. Como foi que nós resolvemos? Se é uma multiplicação de seus antecessores, então 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos multiplicar o 3 fatorial. Quem é o 3 fatorial? Então, vamos pegar os seus antecessores. 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Então, é dessa maneira que você faz o cálculo fatorial. Nós temos alguns casos particulares que o 1 fatorial é igual a 1 e o 0 fatorial é igual a 1. Por definição, os valores de 1 fatorial e 0 fatorial são iguais a 1. Operações com fatorial. Como é que a gente vai fazer essas operações com fatoriais? O que é necessário nós sabermos? Então, para realizar as operações entre o fatorial de dois números ou mais números, é necessário o cálculo do fatorial, para depois fazer a conta em si. Então, nós temos as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, simplificação, equações e, claro, até chegar nas permutações, que é o foco da nossa aula. Vamos trabalhar o fatorial e as permutações. Então, vamos para essas operações. Então, primeiro, o que é que nós vamos fazer? O cálculo do fatorial, é que você faz? Você realiza as operações entre o fatorial de dois números ou mais, e para isso é necessário o cálculo do fatorial. Então, primeiro você vai calcular o fatorial, no caso aqui da adição. Você calcula o 5 fatorial, depois o 3 fatorial. E os resultados aqui você soma. Então, isso vale. Então, se eu tenho aí o 5 fatorial, o que é o 5 fatorial? O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, o 5 fatorial é 120, mais o 3 fatorial é 6. Então, isso vai dar 126. Note que 5 fatorial somado com 3 fatorial, isso é diferente de 8 fatorial.
Então, na adição, não é possível somar os números antes de calcular o fatorial. Então, vale lembrar isso. Nas operações de subtração, eu tenho aí 6 fatorial menos 4 fatorial. Então, 6 fatorial, o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Menos 4 fatorial, que é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 6 fatorial, 720, menos o 4 fatorial, que dá 24. Essa subtração vai dar 696. Observe que é possível você perceber que na subtração também o 6 fatorial menos o 4 fatorial é diferente de 2 fatorial, o resultado, até porque 2 fatorial, o resultado é 2. Então, isso vale para adição, para subtração. Na multiplicação, é da mesma maneira. 3 fatorial vezes 4 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, multiplicado por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui nós temos 6, e aqui nós temos 24. Então, ao todo vai dar 144. Então, 3 fatorial multiplicado por 4 fatorial, isso é diferente de 12 fatorial. Na divisão, o termo é análogo, quer dizer o quê? É da mesma maneira. Você vai resolver os fatoriais. 6 fatorial é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso, quando eu resolvo, dá 720 dividido por 6. Isso aqui vai dar 120. Então, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, isso é diferente de 2 fatorial. Então, na divisão, segue-se também o mesmo raciocínio. Primeiro, você precisa calcular os fatoriais para depois fazer a operação. Então, de modo geral, nunca podemos realizar as operações básicas antes de calcular o fatorial. Então, isso é impossível. Simplificação fatorial. Como é que você vai fazer para simplificar? Quando nós usamos a simplificação, isso facilita os cálculos. Nós, particularmente, ganhamos mais tempo para resolver as questões. Então, o primeiro passo é encontrar o maior fatorial da divisão. O segundo passo, realizar a multiplicação do maior fatorial pelos seus antecessores, até que apareça um mesmo fatorial no numerador e no denominador. E o terceiro passo, fazer a simplificação e resolver o restante da operação. Então, eu coloquei como exemplo aí 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Então, vamos ver como é que se procede. Então, vamos calcular. Eu tenho aí o 7 fatorial. Então, eu vou ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, aqui eu posso usar aqui a lei do cancelamento. Ó. E sobrou o quê? 7 vezes 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, isso aqui vai me dar 210. Então, note que o maior deles está no numerador, que no caso é o 7 fatorial. Então, realizamos a multiplicação pelos antecessores, até chegar no 4. Você também poderia fazer da seguinte maneira, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Eu posso cancelar esse fatorial com fatorial, então me sobrou lá os 210. Dessa maneira também você pode fazer. E aqui são as referências. O próximo slide nós vamos trabalhar o restante das operações envolvendo as permutações.